Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos à Escola de Botânica. Eu me chamo Anderson Santos e essa é mais uma live que a gente vai transmitir aqui pelo Instagram. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, você vai perceber que a gente conversa um pouco aqui com a tela, com as pessoas, porque estamos ao vivo e depois a gente disponibiliza esse material no YouTube. Bom, como de tradição aí, como tradição, na verdade, a gente já tem alguns meses, né, realizando essas lives às quintas-feiras. Sentiram nossa falta semana passada? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Conseguem me ver também? Hoje a gente vai receber aqui uma dupla muito especial para a história da Escola de Botânica e nós vamos falar sobre plantas tintórias e processos de tingimento de tecido. Então as tintureiras estão aí daqui a pouco chegando para conversar conosco. Só passar alguns recados breves aqui para quem está chegando. Bom, quem já nos conhece, quem já acompanha aqui as nossas lives sabe já como que a gente costuma fazer, conversando ali com as pessoas, não só com os convidados, mas também com quem nos acompanha toda semana. Já virou um programa para muita gente, para nós também, né? Super tradicional já. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Quem está chegando pela primeira vez aqui, eu me chamo Anderson, sou diretor da Escola de Botânica, professor também, biólogo, botânico. A gente faz um monte de coisas por aí para tentar aproximar pessoas das plantas e da natureza. Então, a Escola de Botânica é uma escola de cursos livres que hoje, devido à pandemia que a gente vive, continuamos trabalhando em casa e continuaremos trabalhando em casa. Nossas atividades passaram para o modelo online e a gente está tendo um retorno bem interessante do que o pessoal tem apresentado para a gente. Está sendo uma experiência nova, porém muito enriquecedora para nós também, tá? Para a gente ganhar tempo, eu vou chamar a Drica e a Maria, então fiquem à vontade, vocês estão aqui na minha sala, como sempre, e eu vou chamar essas duas moças porque hoje é tanta coisa que a gente tem para falar que eu quero já antecipar essa entrada para a gente poder conversar. Então, quem está chegando, fique à vontade. A gente vai ter muita coisa para falar com essas duas pessoas maravilhosas. Oi! Tudo bem, gente? Tudo bem, e aí? Tudo bem também. Jóia. Quanto tempo? Me dá um abraço aqui. Abraço virtual. Saudade da escolinha. Não é? Essa escolinha está fazendo falta para todos Tá nós. fazendo falta, muita falta, é verdade. O ambiente virtual tem aproximado a gente, né, de tanta gente nova, né, que a gente nem imaginava que ia chegar, mas ao mesmo tempo nada como ter os nossos encontros presenciais Nada também. substitui, né? Impressionante. Pois é. Bom, Mas pessoal, tudo se dá um jeito. pois é, vamos cuidar da saúde do mundo primeiro. Exatamente. Estamos aqui com Drica Fontana e Maria Fontana, mãe e filha. Já vou revelar isso agora. Daqui a pouco eu vou desativar os comentários aqui para não ficar em cima de vocês, mas só esperar um pouquinho o pessoal chegar. Conta pra gente o seguinte, quem são vocês? Opa! Então eu vou começar falando. A mãe começa. A mãe começa. Bom, como você já nos apresentou, eu sou a Drica, aqui é a Maria. Nós, há alguns anos atrás, começamos a trabalhar com as plantas tintórias, fazendo coisinhas para nós. E aí esses trabalhos foram crescendo, o pessoal que via gostava, e de uns anos para cá, exatamente de 3 anos para cá, oficialmente nós montamos a marca As Tintureiras. E desde então trabalhamos com tingimento natural e impressão botânica em tecidos. Muito bem. Não somos biólogas, não somos botânicas, só gostamos de plantas e de trabalhos manuais. Então, para a gente juntar esses dois universos, assim, saber que a gente conseguia juntar essas duas coisas em um só trabalho, para a gente foi assim, uma descoberta incrível. E desde então, a gente se dedica somente a isso. Eu tenho acompanhado um pouco essa trajetória aí de vocês, né? Já tem alguns anos. E, bom, vocês trabalhavam, tinham atividades profissionais que não tinha nada a ver com isso, né? Que é uma coisa que eu acho que foi um despertar, não só para vocês, mas com todo mundo que acho que acessa esse universo desse assunto,
parece que quer radicalizar. Vou deixar o que eu estou fazendo aqui Vou e vou largar agora, tudo vou e fazer largar só tudo e vou isso. fazer só A isso, minha né? formação, na verdade, é artes plásticas. É. Sim. Sempre gostei da parte do artesanal, do manual, mas eu trabalhava dando aulas de italiano, né? Muito Então, bem, vai para Tudo a cá, ver. volta para cá, vem Tudo para a cá ver. e está aqui agora, né? Uma Exato. tintureira. E E a a Maria, Má também. Eu sou publicitária também. Também não, né? Sou publicitária, mas também a partir do momento que a gente começou a fazer cursos sobre o assunto, trabalhava em agência, loucura, aquela rotina louca de agência de publicidade, mas também resolvi largar tudo e aqui estamos. aqui E não me estamos e arrependo. continuaremos. E continuaremos, sim. Pessoal, vou Agora só pedir continuaremos. licença para o pessoal que está nos vendo aqui. Eu vou desativar os comentários por enquanto. Depois a gente habilita novamente, só para a gente conversar um pouquinho, né? A Drica e a Maria sabem que a gente sempre tenta manter o foco nos assuntos, né? Então, A por gente isso a gente tenta. faz A isso. A gente gente procura tenta. fazer isso. Aham. Explica uma coisa, gente. O que é, se a gente fosse definir, não uma definição técnica ali, porque tem muita gente que está acompanhando aqui a live que já conhece o que são os processos de tingimento e impressão em tecido com o uso de plantas. Mas tem muita gente que nunca ouviu falar sobre isso. Sim. O que é uma planta tintória? Tá, então eu vou começar. As plantas tintórias são as plantas que produzem corante natural. No universo do tingimento natural e da impressão botânica, na verdade, os corantes naturais, eles vêm de diversas fontes, né? Pode vir de alguns animais, de alguns minerais e das plantas. O maior leque dos corantes naturais vem das plantas. Sim. Então, nessa live, a gente vai se ater mais às plantas tintórias. Sim. Então, são justamente essas plantas que produzem cor, né? Produzem um corante natural, e esse corante natural pode ser usado em várias superfícies: papel, parede, tecidos, né? Então, a gente, mais especificamente, trabalha com os corantes naturais aplicados em têxteis, em tecidos, né? Então, é uma coisa importante de falar que a planta tintória, para ser uma boa planta tintória, além dela produzir um corante, esse corante tem que ter algumas qualidades. Ou seja, a gente diz que tem que ser um corante que produza uma cor sólida, que a gente fala. Que é uma Uniforme. cor uniforme, uma cor legal, estável, duradoura, que aguente as lavagens, que não se altere muito ao longo do tempo. É lógico que alguma alteração sempre vai acontecer. Alguns corantes são mais sensíveis à luz solar, então eles com o tempo mudam de cor, né? Sim. Porque são matérias-primas orgânicas, isso daí não tem jeito. Sim. Mas são mudanças assim brandas, leves, né? Então, a planta, além dela ser tintória, ela tem que ser uma boa planta tintória para ser aplicada no tingimento natural e na impressão botânica. Sim. Ela tem que ter essas qualidades. O tingimento tem que ser um tingimento sólido, estável. Tá? Eu imagino que já tem muita gente se perguntando aí o que é uma boa planta tintória, né? Mas, na verdade, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco disso. Sim. Mas eu acho que, para até deixar claro para as pessoas o que é uma planta tintória, talvez vocês dizerem para a gente o que são as possibilidades, por exemplo, no tecido. Já que vamos falar de tingimento ou de plantas tintórias aplicadas, por exemplo, aos tecidos, o que você tem de possibilidade? Você pega uma planta que é verde, você olha e enxerga ela verde. E uma coisa que eu já sei é que, às vezes, no processo de tingimento, você olha ela verde aqui na sua frente, você faz o processo, tem um processo todo artesanal, você extrai o pigmento e transfere o pigmento para o tecido, por exemplo. Isso, né? isso. Só que aí fica vermelho o negócio. Sim, ele não Por fica exemplo, verde. não fica verde. Ele sempre engana. Nunca a cor que a gente vê na natureza é a cor que vai ser produzida difícil. no tecido. Então, não tem jeito, não. Às vezes a gente olha uma planta super colorida, com uma cor super forte, mas não necessariamente significa que ela é uma planta tintória.
Sim. E quando ela é tintória, aquela cor que você está vendo, não significa que aquela mesma cor vai ser a cor que vai ficar no tecido, né? Uma coisa, Tem isso também. acho que só uma coisa para esclarecer para o pessoal é que pigmentos vegetais, eles têm um papel para as plantas, né? É que a gente se apropria disso, não é nenhum roubo, né? É só um aproveitamento muito bem feito desse elemento orgânico. Eu digo isso porque muita gente, quando seca a planta, tem um desejo. A pessoa coloca a planta no meio de um livro lá para secar. Ah, mas a flor fica marrom, não fica cor-de-rosa do jeito que é. Exatamente. Porque a natureza fez pigmentos para que sejam efêmeros mesmo. Só que através do processo de tingimento de tecido, vocês conseguem fazer uma coisa que é fantástico, né? Você tira o pigmento da planta, transfere ele para uma superfície e fixa ele ali. Então Sim. a cor fica, né? Fica. É claro que a gente também usa fixadores, tudo natural, obviamente, mas é necessário fazer toda uma preparação no tecido para receber esse corante. Além de usar a planta certa, é necessário escolher o tecido certo e fazer uma boa fixação também. Isso Quais é são uma as- boa planta. Uma boa planta, né? Quais são as possibilidades ali de uso de plantas, por exemplo, com tecidos? Que tipo de relação dá Então, para ter? quando a gente trabalha com corantes naturais em tecidos, basicamente a gente consegue explorar duas técnicas diferentes. Uma que a gente chama de impressão botânica e uma que a gente chama de tingimento natural. A gente consegue fazer, de repente, misturas entre essas duas técnicas, mas basicamente, de um modo geral, são essas duas possibilidades. Vocês me Então, mandaram aqui algumas fotos. Eu vou até colocar isso. aqui Sim. para ilustrar um pouquinho melhor A para gente as vai pessoas entenderem. falando sobre as fotos. Isso. Então, o primeiro é o tingimento natural, que, como o próprio nome diz, é uma técnica para a gente dar uma cor única no tecido, para a gente tingir o tecido de uma forma, com uma mesma cor, Isso. de uma forma bem uniforme. O tingimento natural, ele é uma técnica milenar, que existe há pelo menos 5.000 anos. Sim. Então, assim, é difícil a gente falar com exatidão quando que o tingimento natural surgiu, porque a Sim. gente não tem muita informação por escrita sobre o assunto. Falta documento escrito. Mas há pelo menos 5.000 anos, as pessoas já tingiam o tecido com corantes naturais. Sim. Inclusive acharam, né, pedacinhos de tecidos nas múmias do Antigo Egito. Que é muito curioso, né, com essa corantes história. naturais. E Pois como é. as múmias assim são super preservadas, né? Então, Os tecidos também, os né? Se tecidos Os tecidos preservaram. também. exatamente. Olha aqui que interessante. Você tem uma cartela de cores, porque tudo isso são pedaços de tecido tingidos Sim. com plantas. Essa você coisa tem- que as pessoas falam de tingimento natural, a gente só consegue corzinha fraca, corzinha clara. É balela. Olha o tanto Acho que não, de né? cor que a gente Não. consegue. É uma infinidade de cores, porque você também pode misturar, né, as plantas tintórias. E Sim. aí você consegue mais uma gama de cores. É uma cartela enorme, na verdade, né, que a gente Sim. consegue. E aí o outro processo, esse é o O outro tingimento, você processo. tinge uniforme. O outro processo é esse aqui. Impressão botânica. A impressão botânica já é uma técnica de estamparia do tecido. Sim. Então, com as plantas, a gente consegue criar ali um padrão no tecido. Muita gente, quando a gente fala em impressão botânica, muita gente acha que a gente pega as folhas, as plantas, passa alguma tinta nessas plantas e sai carimbando o tecido. Mas não é isso. Não é. Não é. A impressão botânica, a gente cria tudo que a gente vê no tecido em termos de formas e de cores são provenientes das próprias plantas. Você deposita a planta sobre o tecido, faz um Isso. processo onde você vai aquecer tudo isso e o pigmento sai da planta para o tecido. Na verdade, é uma reação química. Na verdade, é que uma rola, combinação de vários É fatores. vários processos, né? Sim. Entre a planta, com o fixador, Isso. com a fonte de calor, com a pressão que a gente enrola esse tecido, né, para tudo ficar bem apertadinho.
Então, é uma Sim. reação química que acontece entre tudo isso e, como resultado, a gente tem uma estampa só com cores e formas das próprias Uma matérias-primas. impressão do próprio elemento botânico. Sim. Isso. Então aqui no tecido, né, dá para ver as folhas ali estampadas Sim, e, e tem variação de tecido e lembrando, eu acho que isso que é um ponto que muita gente não sabe, que a aderência da planta vai ser principalmente sobre tecidos que também são orgânicos, né, de sim, origem vegetal e de origem animal natural. também. É, Isso. é uma coisa meio intuitiva, né? Uma Sim, técnica natural. sim, A gente deduz, de estamparia natural, a gente deduz que funciona melhor em tecidos de fibras naturais. E sim. realmente faz todo sentido, essa lógica procede. Tá. E uma coisa interessante é que muita gente acha que a impressão botânica, assim como o tingimento, as pessoas acham que é uma técnica também super milenária, ancestral, mas na verdade a Uhum. impressão botânica é bem recente. Sim, A pessoa que inventou, que descobriu a impressão botânica é uma australiana que chama India Flint e ela está viva ainda. sim. Ainda dá aulas lá na Austrália, tem uma escola dela. Então, é mais também uma diferença entre o tingimento natural. A impressão botânica é uma técnica É relativamente nova, né? recente. Recente, é Sim. Sim. verdade. E tem um terceiro processo que é esse, que Aí você. É uma é uma mistura. mistura entre as duas coisas. Porque a gente, teoricamente, pode primeiro fazer uma impressão botânica no tecido e depois tingir. Só que essa é uma técnica que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. A gente tinge e Sim. estampa o tecido ao mesmo tempo. Então aqui E tem a folha que veio da própria folha da planta. Isso. E esse pigmento que está aqui é de uma outra planta. Aqui é é o de um corante tingimento natural como de uma outra e aqui planta. é a impressão. Isso, tudo Isso. com corante natural e com as próprias folhas. Entendi. Isso. E aí o Entendi. interessante dessa técnica é que também a gente consegue explorar na estampa, né, plantas que não necessariamente são tintórias. Porque como Ah, a é. gente está atingindo o fundo ao mesmo tempo, mesmo que a planta não seja tintória, a gente consegue explorar o negativo dela. Então a gente consegue Entendi. explorar a forma dela. E isso é uma vantagem bem legal dessa técnica. É, Que nessa você técnica. cons... Isso, Por olha lá. exemplo, aqui, né? Que essa mais Isso, de cá, ela tá branquinha ali. Porque isso, provavelmente essa planta não deixou o pigmento ali, mas ficou só o negativo dela, né? isso. Isso. Se fosse na impressão Interessante. botânica normal, que não tinge o fundo, essas partes brancas não ia aparecer Não ia ter nada, nada, né? né? Porque a planta não é tintória. Na Entendi. verdade, aí está misturado, tem tintória e não tintória. Esses laranjinhas que vê é o eucalipto, que é uma planta super Isso. tintória. Sim. Então, esses. Esse laranja aqui é eucalipto? É, Ah, gente, o eucalipto. eucalipto só me engana. Pelo amor de Deus, ele É é aquele verde, eucalipto é cinza, é redondinho, amarelo, é é aquele vermelho. acinzentado, exatamente. Aí ele ficou laranja, né? Mas a parte que está branca, que são as plantas não tintórias, elas só apareceram porque tinham o fundo colorido, Entendi. né? Então é uma Legal. técnica muito legal, porque aí sim você consegue explorar os elementos botânicos também que não imprimem, né? Você Entendi. explora o negativo das plantinhas, fica super bonito. Agora, uma coisa que muita gente me pergunta, meninas, que isso realmente é constante. Hoje, a gente vive um momento histórico, e não é de hoje, é de muito tempo já, onde o consumo de roupas e vestuário foi crescendo cada vez mais, né? Uma Então, loucura. é só lembrar da nossa infância, não precisa ir nem muito longe, né? E ver na atualidade o acesso à diversidade de roupas, claro que nunca a gente vai conseguir generalizar isso, mas falando em alguns lugares do mundo, se acessa muita variedade e tem muita oferta de roupa. Só que isso é resultado de um processo, de um crescimento de uma indústria, né, que é a indústria da moda, a indústria têxtil, a indústria da moda Sim. associadas ali, e que teve uma mudança brusca, porque até algumas décadas atrás, tudo que se tingia de tecido era o que eu chamo de Corante natural. natureba, tudo É. natural, né? Natureba, Tudo exato. natureba. E a partir de um determinado momento nasceu um outro tipo de corante, outro tipo de tinta ali. Vocês Sim. podem contar pra gente um pouco disso? Então, o primeiro corante sintético que surgiu foi em 1856.
Uhum. Então, realmente, não faz muito tempo, é super recente, né? E essa questão dos corantes sintéticos vieram na onda da revolução industrial que já vinha rolando, né? E aí foi uma coisa muito louca, assim, porque surgiu o primeiro corante sintético e muito rapidamente vieram os outros em sequência. E de repente, assim, num espaço muito curto de tempo, todos os corantes naturais, toda aquela sabedoria, aquela coisa dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, acabou tudo e aí só se tingia com os corantes sintéticos. E aí a indústria da moda, né, principalmente entrou nessa coisa frenética que você acabou de falar, né? E que hoje está uma loucura, né? Milhões de coisas, milhões de opções, né? O fast fashion, né? Sim. E agora, recentemente, começou a ter esse caminho inverso. O resgate, né, dessas... Isso, as pessoas começaram a ter esse resgate o quê? Do ancestral, do manual, do artesanal, né, de técnicas que sejam mais gentis com o meio ambiente, com o nosso planeta. Então, agora as pessoas elas estão buscando isso, né? Elas querem entender como as coisas são feitas, fazer parte desse processo. Porque Né? Então, eu isso é acho muito legal, essa que volta, né? eu acho que essas técnicas com os corantes naturais, além deles terem esse fator de serem técnicas mais gentis, né, com o meio ambiente, também é uma coisa que explora muito a questão do fazer manual, do artesanal. Então vai muito contra aquela coisa de produção em série, de peças padronizadas, Sim. Tudo igualzinho, tudo né? igualzinho. Um ponto mais importante aí, né? Porque é mais nesses um processos você não consegue chegar, né, no igual. Não, Mas aí é a graça também, é a né? beleza do Você processo. é a beleza do processo. Você acaba tendo peças únicas, que você nunca mais vai conseguir reproduzir exatamente aquela cor ou aquele padrão de estampas. Uhum. Então, é um movimento muito voltado para a qualidade daquilo que você está comprando, né? Sim. Então, eu acho que isso, do significado que tem aquilo. Então, isso eu acho que também é uma coisa muito, muito legal dessas É uma coisa bem técnicas. positiva, assim. Então, agora está tendo essa volta, está tendo o caminho inverso, né? Foi Pois aquela é. loucura do sintético, agora as pessoas estão procurando voltar um pouco para essa coisa mais natural, mais simples, né? É aí que entra o papel desse trabalho de vocês de Uhum. divulgação, porque no início, né, as duas disseram, não, nós não somos biólogas, não somos botânicos. Não Não, precisa, né? Porque, na não. verdade, não é nem sobre isso. Eu que acompanho o trabalho de vocês, sei o quanto vocês são duas pesquisadoras efetivas desse tema, dominam esse assunto, né? E eu acho que, na verdade, o estímulo que a gente precisa ter, porque culturalmente a gente aprende coisas e fica fazendo, muitas vezes tem gente que faz até o fim da vida do jeito que aprendeu lá na infância, sem se É verdade. questionar nada, Aham. né? Então, assim, a Sim. sua roupa, sua mãe comprava quando você era criancinha. Aí, de repente, sei lá, a partir de agora você continua, muda o estilo, mas você continua com os mesmos hábitos de consumo. Bom, chegou um momento, e muita gente não tem noção de uma coisa que vocês disseram, né? Por que que os processos naturais são mais gentis com o meio ambiente? Porque para atingir tecido com Nossa. sintético, É um dos o que maiores mais poluentes das sofre águas. É. exatamente, né? Então, poluente de água, ali a gente vai ver a escala da poluição que o processo de tingimento de Terrível. tecido sintético dá, realmente são danos ambientais Absurdo. grandiosos, né? Sim, sim. Muito bem. E na hora que vocês vão escolher planta para fazer o processo de tingimento, imagino que não tenha por aí na internet necessariamente uma lista de plantinhas que você pode usar para fazer isso, até porque cada lugar do mundo, aí falando um pouco de Sim, biodiversidade, isso é tem um importante. tipo de planta diferente, né? Sim. Então você não vai lá para a Austrália, você falou, a técnica nasce lá na Austrália de impressão, por exemplo, você não vai ter que comprar planta da Austrália para A tingir gente vai ter tecido que no se virar com o que a Brasil, gente tem Tem que aqui, se né? virar com o que ainda tem mais aqui, aqui, né? Que aqui o exatamente. que falta é a oferta, né? Não, aqui tem muita coisa. Algumas plantas, quando você entra nesse universo, você vê que tem algumas plantas que são aquelas clássicas, né, da impressão botânica, como por exemplo o eucalipto, né,
dentro da impressão botânica, que justamente a pessoa que inventou a impressão botânica descobriu a impressão botânica através do eucalipto. Sim, Então, algumas assim já legal. são bem evidentes. Mas para você ir atrás das plantas tintórias, né, se você não tem já uma listinha pré-definida do que é das plantas que são tintórias, só testando mesmo, né? Tem que testar, fazer lá Não existe um jeito de olhar para a É, planta e saber se ela é tintória ou não. Sim. Então a gente tem que procurar trabalhar com plantas já que são conhecidamente utilizadas sim, para isso, né? Posso fazer só um comparativo? Muita gente Uhum. pergunta, né? Como é que você sabe que uma planta é medicinal? Ué, porque alguém usou, né? sim, Ou porque alguém sobreviveu ao uso, ou porque alguém, sim, né? Então, assim, por mais que verdade. isso não pareça tão lógico, mas é baseado num repertório, né? Essa Sim, pesquisa, né? sim, sim. Exato. E assim, é importante você saber também qual é a parte daquela planta que você tem que usar, Uhum. né? Então, por exemplo, na macela, que é uma plantinha tintória, é a florzinha que serve para fazer a tintura, né? Extrair o corante. Se No usar folha, eucalipto, não sai, assim. Se usar folha, não tem não, corante. são as florzinhas e para imprimir também os talinhos servem. Sim. Eucalipto, dá para usar as folhas e a casca da árvore, né? Jurema, casca da árvore. Algumas outras plantas é o cerne da árvore. Então também é importante saber aonde que o corante se encontra, em que parte da Uhum. planta, né? Para Sim. também fazer o uso correto nesse sentido, E aí né? é pesquisa, né? Não tem jeito. É pesquisa, é Sim. pesquisa. Só que assim, as Ou pessoas teste, estão. né? E Ao assim, as teste. pessoas estão tingindo tecido há 5.000 anos. Então a gente consegue É, saber, né, o que pesquisando o funciona, que né? funciona e o que não funciona. E assim, muita gente, por exemplo, um dos corantes mais antigos do mundo, né, que é a Uhum. Rúbia Sim. tinctorum, também conhecida como Madder. É um dos corantes que é utilizado há pelo menos 5.000 anos para dar o vermelho, que foi o primeiro corante, isso, que foi o Essa aqui, né? primeiro, É, é uma raiz. Isso daí é a raiz triturada da planta. É um dos primeiros corantes que davam vermelho que era resistente à luz solar. Então foi amplamente usado por muito tempo até hoje. Sim. Então, para produzir o vermelho, as pessoas faziam isso, plantavam essa planta, a esperavam ela rúbia. crescer, depois pegavam a raiz dela, trituravam essa raiz, extraíam o corante dessa raiz para usar no tecido. Sim. Então, muita gente pergunta: ai, eu consigo tingir meu tecido com frutas vermelhas, com jabuticaba, com hibisco, com Beterraba, beterraba, que são, repolho roxo, que né? são matérias-primas que, assim, só da gente manipular elas, a gente já percebe que elas têm Tem cor cor, ali. Uhum. que solta bastante cor, assim, visivelmente. Sim. E aí a gente sempre fala para pensar. O que os nossos antepassados faziam para conseguir a cor vermelha, por exemplo? Né? Por que eles preferiam plantar a madeira, esperar crescer, pegar a raiz dessa planta, manipular essa raiz, extrair o corante, do que ir lá na árvore e Pegar o pegar tomate. a frutinha que estava lá disponível, né? Muito Bonitinha mais lá, fácil, só né? para pegar. Sim. Porque uma funcionava e a outra não funcionava. A Sim. gente volta, aí a gente volta para o início. A planta tintória boa é aquela que produz uma cor sólida, Sim. né? Uma cor duradoura. Então Sim. A Madder tem todas essas propriedades. É um corante assim maravilhoso, né? Agora já eu pego um tingimento com hibisco, por exemplo, né? Com beterraba. Eu não, num primeiro momento até sai uma cor bonita, né? Mas na primeira lavagem já muda de cor, né? Não é um Não é corante estável. estável, E né? tem a ver com uma coisa que a gente entra um pouco na biologia, né? Que são os grupos de pigmentos, né? Então tem Uhum. pigmentos que nas plantas têm uma determinada função e papel e por isso são mais duradouros e outros têm outras funções. Então uma folha que está sempre verde lá, né? Tem um papel aquele pigmento para a planta. A gente vai lá e usa, algumas a gente vai ter
essa durabilidade e em outras não, né? Então, claro, a gente tem como fazer pesquisa a nível químico, imagino, mas Uhum. não é o caso. Você não vai conseguir na sua casa ficar lá, montar um Sim. laboratório de química. Então, você vai primeiro no repertório, né? Isso, por isso que é importante ver o que os nossos antepassados usavam, né? Sim, Então, o urucum também é um outro exemplo que os índios já usavam, né, para pinturas Usam até corporais, hoje. usam até hoje, né? Então, o sim, urucum funciona, né? sim. O pau-brasil, todas essas coisas, É né? porque tem uma coisa muito curiosa acho que da lógica, talvez, né? Você pega lá a beterraba, bom, passou aqui já era, ficou vermelho. Mas não necessariamente a presença desse pigmento vermelho faz ele ser duradouro, né? Exatamente. Entendi. Muito bem. Deixa Mesmo eu ver. porque vai na ação do calor, do fogo. Às Aquilo vezes se o modifica, né? próprio calor já modifica totalmente a cor daquele corante. Sim. A Maria falou da rúbia, mas tem um outro pigmento que é muito antigo também, né? Que Ai, é maravilhoso. O o índigo. índigo, Olha que é lá. azul. Olha que máximo, Como né? que uma planta produz uma cor azul tão surrealmente Como? azul como essa, né? Olha que lindo. Maravilhoso, né? Que parte da planta Então, é usada para fazer esse o pozinho? índigo, existem várias espécies, né, de planta de É índigo. uma plantinha, um É um arbustinho. arbusto. Você olha para ele, você não dá nada. É um arbustinho lá verde. Não é azul, né? Vale lembrar Não é disso. Não, azul. Não. que aí a gente faz uma fermentação das folhas dessa Sim, planta e que origina esse pó azul que você mostrou na fotinho anterior. sim. E aí o índigo, ele tem. O índigo, ele é um corante assim muito específico, ele é muito único, porque o método de trabalho com ele é totalmente diferente dos outros corantes naturais. Na verdade, esse pozinho azul, ele é um pigmento, ele não é um Uhum. corante. Então, qual que é a diferença? O pigmento, ele não é solúvel em água. Então, a gente não consegue tingir o tecido com o pigmento. A gente Sim, precisa transformar ele em corante, porque o corante, sim, é solúvel em água. Então, todos os outros corantes, eles já estão prontos para ser usados, porque a gente extrai o corante, que já é solúvel em água, e a gente consegue usar. O sim. índigo não, a gente precisa transformar esse pigmento em corante. Então, tem todo aí um trabalho que a gente faz para isso, passa por um processo químico de redução, para perder oxigênio. Aí Enfim, volta para as aulas de química. Alquimia total, né? Não é nem química, alquimia né? total. Oxirredução. E por isso que ele é muito único, porque só ele é trabalhado dessa Dessa forma. forma, né? E Sim, mesmo assim, é um dos corantes mais antigos utilizados pelo homem. Então a gente consegue ter noção assim do conhecimento que os nossos antepassados tinham É para verdade. conseguir tingir com esse corante, porque ele não é nada fácil de ser manipulado. sim. Então é muito interessante a É, gente porque ver. se jogar esse pozinho na água, ele não dissolve e não vai acontecer nada. Entendi. E é uma Lembrando que coisa a gente já adquire o pozinho assim, tá? A gente Hum, não faz todo o processo de de fermentação, né? Porque fermentação. ali é um processo longo, né? Tem que ter muito espaço, a gente já adquire o pozinho, né? Sim, que é Mas aí extraído da planta, né? esse isso. pozinho tem que ser trabalhado, passar pela oxirredução para virar um corante, né? Entendi. E aí tingir o tecido. Mas é um processo muito mágico, o índigo, é maravilhoso. Eu imagino que não só o índico, né? Eu já acompanhei algumas das aulas de vocês Foi. bom, primeiro que é um processo onde você entra nessa história das plantas, né? Porque primeiro eu lembro das nossas aulas ali, onde eu estava em alguns momentos com a sala totalmente com cheiro de todas as ervas Ah, é e de maravilhoso. todas as plantas que estavam sendo fervidas, por exemplo, né? Sim, sim, Junto disso, ainda tem o cuidado de você ter que, por exemplo, na impressão botânica, quando você vai fazer uma estampa, e você tem que selecionar ali os elementos, né, que vão, sim, sei lá, compor a estampa especificamente, como aqui. Você precisa encaixar cada um, imaginar o que você quer construir por sim, ali, né? sim, Então, sim. é um processo realmente eu chamo de alquimia, mas é muito mais do que isso, né? Porque você tem que ter o conhecimento
químico ali das plantas, o conhecimento químico dos mordentes, dos Sim, fixadores, né? São muitas etapas envolvidas ali. sim, muitas etapas. Escolha da planta, como que vai ficar, que cor que vai dar. A cor depende do fixador que você usa, enfim. São muitas variáveis, né, atuando juntas. Sim. Agora, E, algumas pessoas, eu já ouvi, tá? Porque a gente às vezes tem que responder isso, explicar isso, então muita gente aham. pergunta, ué, mas posso lavar? Eu pego um tecido que está tingido, dura quanto tempo isso daí, né? Que eu acho que é a maior dúvida que as pessoas têm, é sobre essa durabilidade. Como é que é isso? Bom, desde que você faça o processo corretamente, respeitando todas as etapas, o tempo de cada etapa, usando o fixador correto, a planta correta, né? Uhum. Isso a gente enfatiza muito. A escolha da matéria-prima correta é fundamental para você ter um resultado legal, né? Porque Sim, se você não escolhe uma matéria-prima correta, principalmente na impressão botânica, eu vou escolher uma planta eu acho que essa planta imprime. Aí vai lá, faz todo o processo, só que é uma planta que não é tintória, não vai sair nada, né? sim. Você pode fazer todas as etapas corretamente, mas a planta tem que ser a planta correta. Uma vez que você tenha a planta tintória correta e faça tudo direitinho, respeitando o tempo de cada etapa, principalmente no tingimento natural, que é um processo que tem muitas etapas, você vai chegar num resultado legal, ótimo, né? E aí você vai ter que ter cuidados que a gente fala Específicos, especiais, né? Sim, com a peça, né? Então, assim, basicamente são peças que elas têm que ser lavadas como peças delicadas, né? Não deixar expostas ao sol, né? Secar na sombra, e principalmente, né? Não usar o quê? Sabão em pó. São peças que devem ser lavadas com lava-roupas neutro, sim. tá? E que eu acho Lembrando que muito o sabão de interessante. coco não é neutro, tá? Muita gente acha que sabão de coco é Pois é. neutro, mas ele é alcalino. Pois é. E isso, claro que é um conhecimento, mas eu acho que quando entra nesse universo da impressão e do tingimento, você entra num novo estilo de vida, porque não é só Sim, vestir uma roupa que, ou fazer, ou tingir, ou vestir uma roupa que é feita a partir de plantas, por exemplo, ou tingida a partir de plantas, mas você vai ter que mudar o seu processo de lavagem, então você não vai mais é. poluir não só no momento de fazer a roupa, mas você não vai poluir nem quando você lavar a roupa, porque Quando eu muita tá gente não lavando. sabe que o sabão em pó de caixinha em pó, ele é um dos Nossa, mais elementos poluentes que tem dentro de uma dinâmica doméstica, né? Então a Exato. gente é joga na máquina de terrível. lavar, bate tudo ali, aquilo vai embora, você não vê para onde está indo, mas na Não verdade vê. aquilo está indo poluir as estações de tratamento de esgoto onde existe, né? Uhum, Então, exatamente. é uma mudança de estilo de vida, né, que a gente... Sim, Total, total, total. totalmente. E o que que é o tanino? Qual que é a diferença que faz uma planta ter tanino ou não ter tanino? Porque é uma pergunta também que... Fala, Maia, Então, explica. o tanino, a gente disse, né, que não tem como a gente saber que se uma planta é tintória ou não só de olhar para a planta, mas tem uma pista que a gente consegue seguir para ter noção se aquela planta tem um potencial para ser tintória, que é a presença grande de tanino, né, nessas plantas. Então, se você pesquisar sobre alguma planta específica e descobrir que ela é uma planta rica em tanino, tem boas chances dela ser uma planta tintória de boa qualidade para a gente tingir e estampar os tecidos. Vai funcionar super bem. Só para esclarecer para o pessoal que está ouvindo, que tanino é um composto químico que faz parte do corpo de algumas plantas, né? Então, às vezes está na folha, às vezes está na casca, às vezes está em alguma Isso. parte da planta e que atua em diferentes frentes ali. É um metabólico da planta, é uma substância que está lá dentro, nem todas têm, por isso que as que têm mais tanino são aquelas que têm mais possibilidade de terem um resultado mais eficiente ali no processo de tingimento e impressão, né? E as que têm menos tanino ou que não têm, elas não vão dar
resposta tão Elas são positiva, super né? importantes nos dois processos. No Sim, tingimento natural é fundamental a presença de tanino em uma das etapas, sim. principalmente em alguns tipos de fibra, e na impressão botânica também. A planta que geralmente tem uma boa impressão são plantas ricas em tanino, às vezes em ferro, né? As Sim. acácias são muito As ricas em acácias são muito tanino, o ricas em tanino, eucalipto é super, eucalipto. As plantas das goiabeira. mirtáceas, né? Que são as plantas da Isso, dessa família, família, sim, família das mirtáceas, que isso são mesmo. muito ricas em taninos. E Uhum. plantas brasileiras, vocês utilizam no tingimento? Vocês mandaram umas fotos de algumas aqui. Mandamos, né? A gente Eu posso adora. escolher uma aqui para a gente começar Pode. falando dela? Deixa eu ver o que Pode. que tem aqui. Tem esse pozinho aqui, que eu vou deduzir que é. O que é isso aqui? Não, essa é a Essa é a rúbia, É a essa é a rúbia. rúbia rúbia. ainda, né? Não é Então brasileira. não é brasileira. Então tem um outro pozinho que é esse aqui, que muita gente não conhece. Que será que é isso? Que será? Suspense, né? Essa é serragem de pau-brasil, tá? Pois é. E aí o Pau-brasil. resultado com esse pozinho é isso aqui. É isso aí. E se você voltar na foto anterior, na verdade, aquele roxo que tem também é Também, né? pau-brasil, tá? Sim, A gente consegue várias cores aí com essa serragem. É importante falar que, no caso do pau-brasil, essa serragem, ela vem do cerne da árvore, do miolinho lá do tronco, tá? Então, não adianta pegar a casca de fora do pau-brasil da árvore, ou as folhas, ou as flores, porque o material tintório se encontra justamente no cerne da árvore, tá? sim. A gente trabalha bastante com o pau-brasil. Como eu falei, a gente consegue uma gama de cores bem grande, Bem assim, grande, né? Não só o vermelho, né? Que é não o só o que está vermelho. embutido na Isso. história da Nele a gente, devastação da Mata Atlântica, né? a gente consegue o vermelho, o roxo e laranja. Três cores completamente Completamente diferentes. distintas, né? O que faz variar obter esse resultado final é o quê? É São os O uso fixadores. do fixador, né? cada E assim, fixador dá vai um dar uma resultado cor. O diferente. fixador, além dele ter esse papel, né, de ponte entre a fibra e o corante, ele também atua como modificador de cor. Sim, Então, quando você vai escolher um fixador, você tem que também pensar na cor que aquele fixador vai, em combinação com a matéria-prima, que cor que aquilo vai gerar. sim. Só para quem nunca ouviu falar disso, entender o que pode ser um fixador. Algum exemplo ali de. O vinagre é um fixador, o alúmen de potássio é um fixador, o sulfato ferroso. Água, é uma água, Água é de ferro, né? água enferrujada. Isso, o sulfato ferroso é para fazer uma água de ferro, que nada mais é que uma água enferrujada. Tem também a receita caseira da água enferrujada. Joga uns pregos na água, deixa lá e ele enferruja, Exatamente, né? é isso mesmo. Bota Muito um bem. vinagre junto. Então, só com esses três fixadores, a gente já consegue uma cartela de cores gigantesca, assim, Com brincando com uma essas mesma cores. matéria-prima, né? Sim, Agora, um ponto importantíssimo para falar, já que citamos o pau-brasil aqui, eu vou mostrar até outra imagem, que o pau-brasil é uma planta que está em risco de extinção, então a Drica e a Maria não estão cortando árvores de pau-brasil não, por aí, né? Vocês obtêm essa matéria-prima de um lugar que tem autorização para, sim, enfim, fazer uso e comercializar isso sim. também, né? É uma fábrica de instrumentos musicais, eles têm uma licença para explorar um certo número de árvores, né, de Sim, pau-brasil. Ao mesmo tempo, eles têm um programa de replantio de mudas de norte a sul do Brasil. sim, Então, é tudo dentro dos conformes, né? claro, Então, né? a gente aproveita o resíduo Que iria do para o trabalho lixo. deles, né? Sim. Uma coisa interessante do pau-brasil é que, claro, ele é a árvore mais emblemática da história do país. Uma coisa que muita gente não sabe, o Brasil é o único país do mundo que tem nome de uma árvore, né? Então a gente tem uma história, acho que muito forte com esse elemento vegetal. Ele é o principal motivo da devastação da Mata Atlântica e da cobiça, né, dos europeus, porque ter roupa vermelha em 1500 era o maior símbolo de nobreza que existia Olha na lá. história, né? Então, quando a gente vai imaginar por que eles se encantaram com
o que os índios, porque os índios brasileiros já usavam o pau-brasil como um elemento importante da cultura para o tingimento de uma série de coisas, não só do corpo, mas também principalmente de fibras vegetais, né? Assim como o urucum, que é uma planta nativa também, Exatamente. né? Uhum, também. Exato. Urucum também a gente gosta de usar. A gente usa mais na impressão botânica, Uhum. mas também pode ser usado no tingimento para dar os tons Que é alaranjados. essa corzinha laranja que tem É, aí no fundo. isso. Legal. E que também é super utilizado já pelos índios, aquela coisa que a gente já falou, né? Se é utilizado há tanto tempo para É porque é funciona. porque É porque funciona. funciona, né? É. Agora, olha que curioso. Hoje eu estava fazendo uma busca, né, numas coisas, organizando uns arquivos, e aí eu nem mostrei para vocês, acho que eu nunca mostrei para vocês isso, eu deixei aqui para mostrar para todo mundo. Um dia, numa aula lá na escola de botânica, alguém chegou com a flor do urucum, que eu já Que é tinha visto, linda, né? que é É linda, assim. maravilhosa, né? Alguém passou numa rua em São Paulo indo para a aula, chegou lá, olha o que eu trouxe aqui, as flores do urucum que estavam lá na Ai, calçada. meu Deus. E a gente cortou essa flor do urucum, que vocês sabem que eu tenho essa mania de querer ver o interior das flores, ver o que Sim. tem lá dentro, né? E a surpresa foi essa aqui, ó. Os óvulos Olha! no interior da flor com o pigmento se formando em volta dos óvulos Olha ainda. que coisa linda. Gente, que incrível! Porque aqui a gente tem esse pigmento que é a bixina, que é o pigmento que dá essa cor alaranjada, né, forte para o urucum. E aqui ainda nem é semente, é o óvulo dentro da flor. E Nossa, que aqui no incrível! processo bem inicial de formação. São gotículas de pigmento começando a se Olha aglomerar que ali na lindo. superfície, né? Então, quando a gente pega E a aí semente esses seca, óvulos vão formar sementinhas, né? vão formar sementes depois, e aí enche de mais pigmento em volta. Nossa, que demais! Que linda essa Muito. foto! É, Que demais! tava muito tempo procurando, eu falei, hoje eu vou achar essa foto. E Que a mais flor é vocês usam? linda A também, flor é né? linda, né? O É. que é isso aqui? Essa é a catuaba. Catuaba. Também uma árvore que a gente usa muito no tingimento natural. Aí a gente usa mais no É, no tingimento mesmo, tingimento. porque na Sim. impressão botânica é difícil, né? A gente enrolar o tecido com um pedaço de casca, muito pode rasgar o tecido e tal. Então, a catuaba, na verdade, existem assim diversas espécies, né, de catuaba. Sim. Então, todas elas funcionam, produzem um corante natural, só que existem diferenças de tonalidades quando a gente usa catuabas de espécies diferentes. Sim. E isso é muito interessante, assim. Então, todas elas vão produzir tonalidades dentro da gama dos alaranjados, dos marrons, mas dependendo da espécie, puxa mais para um tom do que para o outro. Mas Sim. é uma matéria-prima que a gente usa muito também. E a espécie mais comum do que é chamado popularmente de catuaba é uma planta endêmica do Brasil, que ocorre especificamente em Minas Gerais e na Bahia, né? Que é uma coisa muito curiosa, porque, claro, que catuaba é o nome popular de um monte de espécies, né? Uhum. De plantas e de árvores ali, mas a mais comum é aquela que está lá no centro, no sudeste aqui na Bahia, quer dizer, na Bahia, no Nordeste e em Minas Gerais. O pessoal ficou um pouco comovido com a história do pau-brasil, então só para esclarecer, ninguém está derrubando a árvore de pau-brasil, nem para fazer arco de violino e Não. tampouco para atingir tecido. Na verdade, essas madeiras são o resultado de uma apreensão lá dos anos 50, 60 e 70. Vocês sabem que o Brasil, a Mata Atlântica e a Amazônia são alvo do desmatamento há muito tempo. Então, lá na década de 1970, o IBAMA fez uma grande apreensão de toras de madeiras gigantes de árvores de pau-brasil e distribuiu isso para algumas fábricas que já trabalhavam com arco de violino no Brasil. Não sei se muita gente sabe, mas é uma das madeiras mais apropriadas para a fabricação Exato. desse instrumento. Então, não se derruba mais, né, a árvore, você não corta a árvore para fazer esse processo, mas sim aproveita. Assim, o arco de Aquelas que violino já é um estão. instrumento, é um fiozinho desse tamanho. Só que aquelas árvores gigantes que foram derrubadas ilegalmente, elas estão sendo reaproveitadas por essa fábrica, e são duas Exato. pelo menos no Brasil, e do processo de fabricação que sobra o pó do pó do pó do pó e eles não conseguem aproveitar.
Então é uma maravilha que tenha, até o pó tenha Sim, um um aproveitamento ali, destino né? legal, é verdade, Pois é. exatamente. E vocês têm pelo menos quantos cursos vocês oferecem hoje em dia? Bom, 200. não, a gente, a gente sempre ofereceu 4 cursos, Sim, tá? Impressão botânica básica, impressão botânica avançada, tingimento natural e tingimento com índigo. sim, Eram esses 4, né, presenciais. Aí, com toda essa questão da pandemia, que a gente começou a pensar? Poxa, a gente sempre quis transformar esses cursos para a versão online, mas a gente não tinha tempo. E sim. aí, agora a gente aproveitou, né, esse período aí de isolamento, quarentena, e a gente começou a transformar os nossos cursos para a versão online. E por enquanto, aí na escola, inclusive, a gente tem o de impressão botânica básico e o avançado que começou a pré-venda ontem. Sim. Isso. A gente ainda vai fazer os outros, mas assim, é um processo mega trabalhoso, né? Então, só para as Pra pessoas entenderem, impressão botânica é essa técnica, essa você vai pegar básica. a folha, a parte da planta, você coloca sobre o tecido e cumprindo uma série de etapas e processos, o Isso, resultado final é esse aqui, né? E o isso, avançado é esse aqui, que além de imprimir isso. a planta, você tinge o fundo também Tudo do ao mesmo tecido, né? tempo. Tudo ao É mesmo uma, tempo, né? isso, esse avançado é uma técnica que chama medium print, Sim, tá? Essa técnica que faz o fundo e a estampa ao mesmo tempo. Esse legal. daí começou a pré-venda ontem, tá? Começou a pré-venda ontem, ele vai ser É, vendido até a próxima semana com preço promocional, né? bem Lembrando que bom, Tá um inclusive. preço bem legal, um valor bem legal. ele vai estar E disponível para ser assistido a partir do dia 8, né? Só para lembrar aqui das Terça-feira que coisas. vem, isso, terça-feira já pode ser acessado. E Sim, assim, a gente chama de avançado mais pelo fato dele misturar duas técnicas diferentes. É um processo um pouco mais longo, com mais Mais etapas, mas trabalhoso, não né? quer dizer que as pessoas tenham que fazer o básico para depois fazer o avançado. pode fazer Nada impede. separado, né? Também. Pode fazer separado, Pode. pode optar por um ou por outro. A gente só chama de avançado porque é um pouquinho mais complexo ali, porque mistura duas técnicas diferentes. Legal. Então, mas se quiser fazer só um ou outro, não tem problema nenhum. É, Tá. Muito bom. Então, o pessoal mandou algumas perguntas aqui. Deixa eu ativar os comentários deles, tá. da turminha toda. Quanta gente nos Turma, vendo, né? Turma! Quais são os mordentes utilizados? São vários, né? Que dá para a A gente gente falou utilizar. aqui, né? Vinagre, o alumínio de potássio, água de ferro. Sim. Existe também o sulfato de cobre e o Uhum, oxalato de titânio, tá? tá. O Lembrando que tudo cobre isso é natural, né, gente? o cobre e o titânio a gente não usa porque precisa ter um descarte mais cuidadoso Sim. no ralo, né? Então a gente não prefere não usar esses dois mordentes, mas podem ser usados também, Dá para tá? fazer tudo isso em casa? Dá, Tudo em dá pra... casa, no fogão, só que com a panela específica para o tingimento, né? Eu É, vejo não você vai, falando o tempo não todo, vai não fazer vai usar a arroz panela de depois na feijão, né? panela de não tingimento. vai misturar a panela do arroz com a panela do tingimento, né? Mas dá para fazer, né? Em casa sim, precisa de um pouco de espaço, mais do que uma mesa, fogão, né? Um espaço para enrolar os tecidos, dá para fazer, sim, Sim, tranquilo. só para esclarecer, algumas pessoas perguntaram aqui se vocês fazem tingimento, impressão para outras marcas. Eu já respondo que sim, elas fazem. Sim, Esse é um dos trabalhos das tintureiras, que é produzir até em uma escala muito maior do que eu acho que é possível, né? Vocês são bem malucas aí. Elas conseguem fazer bastante coisa, inclusive de forma bem personalizada aí para a marca que vocês quiserem, né? exatamente. É, Deixa eu ver aqui o que mais perguntaram. O que é um sabão? Tem um exemplo de sabão neutro? Seria um sabão neutro para lavar uma peça, por exemplo? Para saber, é só você olhar na composição do sabão, né? Lá na embalagem mesmo. E aí é bom evitar agentes alcalinizantes, que Na eles na composição. composição, e agentes branqueadores, que Tá. também Se não é legal. comprar, aí é melhor
É melhor não, né? O jeito de saber é lendo ali na É, embalagem, né? Tem a gente, vários lava-roupas hoje sustentáveis, várias marcas legais, inclusive você acha no mercado, a né, gente gosta atualmente. muito da BioWash, que é uma marca que, além de ser um sabão neutro, também é uma marca mega sustentável. E Uhum, tem vários produtos para lavar roupa, para lavar a Tem o da casa, Positiva também, da que é legal. Positiva também. Os produtos legal. são ótimos. O pessoal está perguntando aqui da romã, se a romã tem algum resultado interessante. E olha, eu já vi cada coisa com essa romã. Maravilhoso, É maravilhoso a maravilhoso. romã, né? A Romã tem. casca da A romã. romã é uma ótima fonte de tanino, inclusive. Muito bom. É Então, verdade. a romã no tingimento dá um tom meio pistache, assim, às vezes meio amarelado. É maravilhoso, é uma ótima matéria-prima. É a casca, né, da A romã que casca a da gente romã que a usa. gente usa. É. O pessoal está Super perguntando aqui tintosa. se dá para tingir ou imprimir um tecido e depois usar esse tecido para fazer um processo artístico, como, por exemplo, uma pintura, com tinta por Ah, cima. o pessoal, assim, o pessoal mais artista, né, assim, faz Mais muito assim. artista. Tem muito artista que usa a impressão botânica, por exemplo, para depois fazer intervenções, né? Então, pintar por cima, Bordar. bordar. Daí, nossa, é um Depois universo do tecido tingido ou estampado, você pode fazer o que você brincar do jeito brincar. que você quiser. Fica Ó, lindo. o pessoal que está falando aqui que acácias não são mirtáceas. Nós sabemos disso, pessoal. É que a conversa é orgânica. A coisa vai fluindo. As peças são únicas, né? Muita gente está perguntando aqui. Sim. Dá para fazer mordentagem a frio? Dependendo do mordente, é Sim. feito a frio. Por exemplo, com a água de ferro, dependendo da técnica que você usa, a água de Faz a ferro é frio. a frio, a mordentagem. Na verdade, o calor, assim, no caso de alguns mordentes, o calor ele vai o quê? Acelerar o processo, né? A Uhum. fonte de calor acaba acelerando o processo. Às vezes no dia a dia, né? Quando tem muita coisa para fazer, o calor ajuda, Ele ajuda, ele vai mais acelera, né? rápido, Sim. tá? Aqui, Mas dá para pessoal, fazer a frio. o pessoal está perguntando, é a casca da fruta da romã, tá? Não é a É, casca das da frutas, árvore, não. É a casca da fruta da Não, da da romã. fruta. fruta. Pode juntar várias, deixa secando. Cuidado para não mofar, né? Porque nesse processo de secagem às vezes acaba mofando. Pode juntar várias e aí só Ó, para partir para quem o está tingimento. perguntando de tingimento de cabelo, não é sobre essa pauta, não sabemos aqui. Aí eu já não sei como Aí já não funciona. sabemos, né? Em É, tempos de quarentena, isso é importante. Que eu tipo já de pensei. tecido, gente, vocês costumam utilizar para fazer os tingimentos de vocês? Tecidos de fibras naturais ou artificiais, né? Que de fibras artificiais é a viscose, o modal, liocel. Essas duas categorias de tecidos funcionam. O que não pode é tecido sintético. Aí Aí não rola. não é nem Tá, que não pode, é que não funciona mesmo. Você não tá. vai ter resultado nenhum com E eles. para quem chegou depois, é o que a Maria falou no começo, não faz muito sentido se aplicar uma técnica natural Não, num tecido sintético, né? Então, assim, exatamente. você tem a seda, você tem o linho, o O algodão, algodão, né? São os a tecidos juta, juta, né? né? Exatamente. Cânhamo. Cânhamo. Muito bom. Bom, o pessoal está perguntando dos cursos, os cursos das meninas, o de impressão botânica, tanto o básico quanto o avançado, que é o Medium Print, está disponível no site da Escola de Botânica, vocês encontram as Sim. informações lá. Vocês podem já, inclusive agora, ir lá no perfil que está aqui em cima ainda, as tintureiras, segue as tintureiras, aí vocês vão acompanhar o trabalho delas, Qualquer poder esclarecer dúvida, entre em dúvida, contato mandar. com a gente. Exatamente. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui. A gente, Obrigada, Anderson, foi ótimo. vocês trazerem para a gente, eu acho que toda informação sobre esse tema é válida. A gente precisa estimular as pessoas a se aproximarem da natureza. E aquilo que eu falo, É se você verdade. veste roupa natural, você já está mais perto da natureza também. Exato. Exatamente. Obrigada, A gente Eu que Anderson. que agradece. Foi uma agradeço. delícia, passou muito rápido. É Queria falar Passa verdade. mais. rápido, né? Eu falei. E o pessoal que está aqui com a gente, turma, continue acompanhando a gente lá aqui no Instagram, no nosso site. Os cursos online estão sendo elaborados e disponibilizados aos poucos. Continuamos em quarentena pela proteção de Exato. todos.
E dúvidas vocês podem mandar para a gente pelas redes sociais, pelo e-mail, que a gente vai estar atendendo todo mundo aí. Obrigado por todo mundo que acompanhou, Beijo, por pessoal. vocês também. Boa noite para todo Beijo. mundo. Boa noite. Boa A gente se vê. noite. Até mais. Até. Até.